Deus com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos felizes com Jesus nessa noite. Só quem está feliz com Jesus, localiza comigo Hebreus capítulo 9. Enquanto você localiza Hebreus capítulo 9, eu peço a gentileza que apresente os visitantes nessa noite, que nos honram nessa noite. Amém? Enquanto você localiza Hebreus capítulo 9, vamos ouvir rapidamente a apresentação dos visitantes nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado nesta noite. Glória a Jesus. Alguém montou o nome dos visitantes nessa noite? Glória a Jesus. Isso. Hebreus capítulo 9, enquanto você localiza o texto, vai ouvir a apresentação dos visitantes nessa noite. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos visitando. Meu irmão Aranildo e Gustavo. Como esse irmão vai dizer para os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos ficam à vontade, que não é outro lugar, não sei a casa do Senhor, sempre eles têm oportunidade com o nome do Senhor. Glória a Jesus, amém? Que é o irmão Gustavo, suas mãos assim. Isso. Que é nosso irmão Elenildo, quem é? Isso. É parente teu, José? É teu parente? Teu pai? Sério? Sério mesmo? Oi, Jesus. Esse é o príncipe dessa igreja aqui, tá? Fico feliz, tá bom? Ter conhecido o Senhor nessa noite, amém? Esse já falou muito a respeito do Senhor aqui na igreja. É um obreiro que nos acompanha há muitos anos já. Eu fico feliz de ter o Senhor aqui conosco, amém? Eu acredito que o Senhor conheceu o nosso irmão Railson, né? Conheceu o Railson, o bebezão, né? Esse irmão para orar, ô Jesus. Era 6 horas de oração, brincando, né? Nosso pastor Railson. E Deus, né, já acolheu, já levou para a eternidade. Pessoas que marcam a nossa história. Pastor Railson, pastor Aloysio de Xerém. Pessoas que passaram pelas nossas vidas e ensinou a orar, né, irmãos? Hoje em dia a gente não ora nada, a verdade é essa. Nós somos como diz na roda, nós somos café com leite. Orar aquele povo, né, irmãos? 6 horas de oração brincando. O joelho inchava, eu deitava, aí eu orava deitado, a costela doía, aí eu pulava para lá e o cara estava no mesmo lugar orando. Parecia que era uma coisa infinita, e é realmente uma coisa infinita. Eu olhei Jesus, eu disse que quero orar. Eu vou esse varão, estou tentando até hoje, não consigo chegar a esse nível. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Pessoal feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, quem achou, diga eu achei. Glória a Jesus. Está escrito assim: olha, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Amém? Você que pode se assenta em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Prometo que ser bem preciso e profético para as nossas vidas. Mas quando nós lemos o texto de Hebreus, no capítulo 9, verso de número 1, se você observar o que nós lemos nessa noite, vai falar sobre uma ordenança de um culto divino em um santuário terrestre. Observe que a instrução do escritor de Hebreus, ele está falando a respeito de uma liturgia de um culto. E todas as vezes quando falo de culto, eu sempre gosto de falar a respeito do tabernáculo de Deus. Até porque o tabernáculo de Deus, na época de Moisés, baseado no livro do Êxodo, vai estar falando que Moisés olhou para Deus e disse: Deus, olha só, nós estamos peregrinando há muito tempo em um deserto, e o Senhor não tem um endereço fixo. O povo quer te adorar, mas se adora no meio da coluna, no meio da nuvem, no meio da sarça, no pereirão, naquela poeira do deserto. É necessário que o teu povo tenha um endereço para onde te encontrar. Aí Moisés agora, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo de uma direção de Deus, Deus agora vai falar para Moisés a respeito do seu tabernáculo. Pastor Jerônimo, o que seria o tabernáculo? Tabernáculo seria uma igreja móvel. Nós hoje, temos uma igreja fixa, uma igreja que ela não se move. Me referindo ao prédio que nós estamos aqui hoje, ele não se move. Nós, como igreja que caminha na terra, nós andamos para um lado, andamos para o outro, mas a linguagem que Moisés está usando, a linguagem do escritor de Hebreus está usando é
a respeito de um templo fixo. E dentro da linguagem do escritor de Hebreus, ele vai falar a respeito de um culto divino. Pastor Jerônimo, como que é um culto divino? Baseado dentro de uma visão do tabernáculo de Deus. Nós iremos entender para isso que certa feita, que o tabernáculo ficava na parte central. Ele ficava dentro de um cercado de madeira de acácia. Só que interessante que na parte frontal dele existia uma abertura, aquilo que nós chamamos de portão ou porta. Todas as pessoas queriam adentrar dentro do tabernáculo, presta bem atenção. A primeira visão que eles teriam era do altar da casa de Deus. Observe, quem vai entrar para adorar não vê parede, não vê pessoas. A primeira coisa que ele vai avistar é o altar. Pastor Jerônimo, e por que tinha esse altar antes de chegar no local da adoração? Era Deus dizendo a seguinte coisa: não tem como adorar se não tiver sacrifício. Não tem como adentrar no templo se antes não tiver sacrifício. Observe que antes deles entrarem dentro do tabernáculo, o altar estava na frente. E nesse altar, já preguei algumas vezes sobre isso, existia 3 tipos de oferta. A primeira oferta era uma pomba, a segunda oferta era uma ovelha, a terceira oferta era um boi. Observe uma coisa: as 3 ofertas, quando era apresentado no altar, ela chegava viva, mas o sacrifício só era recebido depois que tinha morte sobre o altar. É Deus dizendo para alguém nessa noite: você vai chegar com vida, mas alguma coisa vai ter que morrer para a sua adoração ser perfeita perante a Deus. E observe uma outra coisa: quando sacrificava no altar, o sacerdote, ele pegava um instrumento pontiagudo, ele cortava o pescoço daquela oferta e ele começava a imergir no altar, sentido horário, que era o sentido da vida. E o interessante é, depois que ele sacrificava, o que ele fazia? Ele queimava, ele assava a carne no altar. Sabe o que Deus está nos ensinando na noite de hoje? Para você oferecer a Deus uma adoração perfeita, a carne tem que ser queimada. Não adianta pegar o microfone na carne, não. Não adianta cantar na carne, não. Não adianta pregar na carne, não. Não adianta saudar na carne, não. A palavra nesta noite é: a carne tem que ser queimada. Onde? É no altar de Deus. Porque o texto vai dizer sobre isso. A carne chegava viva, mas era queimada. E se não fosse queimada, assada, o altar não recebia adoração. E qual é o problema de hoje, pastor Jerônimo? Que é chegar no altar de qualquer maneira, pingando sangue. Aleluia! Pingando a carne, pingando sangue. Mas Jesus nessa noite dizendo: antes de entrar no tabernáculo, sacrifica no altar primeiro. E depois, glória, aí o texto diz: depois que ele vai sacrificar, para onde que vai? Ele vai para o lavatório. E o que representa, pastor Jerônimo? O altar, primeiro, o altar simboliza a cruz do Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado. Agora ele vai para o lavatório. E o que significa o lavatório? Preparação para uma purificação e o início de uma santidade. E o que isso quer dizer nessa noite? Não adianta sacrificar se não tiver santificação. Não adianta jejuar, entregou o jejum meio-dia e cumprir meio-dia ficar falando mal da vida dos outros. Não adianta nada. É sacrifício de todo. O texto aqui me dá condições de dizer nesta noite a seguinte coisa: depois do sacrifício, vai para o processo da santificação. E qual é o processo da santificação? É o processo do lavatório. E o que serve o lavatório? Lavar tudo aquilo que está sujo. A sujeira fica no lavatório.
A sujeira fica na pia do lavatório. Pastor, e depois que eu passar pelo altar, e depois que eu passar pelo lavatório, aonde que eu vou entrar? Eu vou entrar dentro do tabernáculo de Deus. E observa uma coisa, e dentro do tabernáculo, o que tem, pastor? Vamos lá. Dentro do tabernáculo tem a mesa dos pães asmos. E o que significa isso, pastor Jerônimo? Simboliza, Cristo é o pão da vida. Pastor Jerônimo, e o que isso quer dizer para um culto como esse? Não adianta, glória, lá vai mais uma vez, não adianta falar bonito, não adianta, aleluia, fechar bonito, se não tiver pão para quem vem cultuar aqui hoje. O povo vem para o Senado ou para o tabernáculo é atrás de pão. Ele não está atrás de quem fala bonito, não está atrás de quem canta bonito, porque mesa do pão asno simboliza Cristo é o pão da vida. Quem entrou aqui hoje não quer saber quem é o pregador, ele quer pão, ele quer alimento, ele veio se alimentar, porque o culto é isso, o culto é pão para quem tem fome, glória. Eu estou falando de uma liturgia de culto. E quando ele entrava dentro desse tempo de adoração, o texto vai dizer também que tinha um candelabro. Esse candelabro era de ouro batido. E esse candelabro, ele tinha 7 luminares, que significa os 7 Espíritos de Deus. E a representação do candelabro é Cristo é a luz do mundo. Observa a liturgia do culto. Primeiro, passa pelo altar, sacrifica. Depois, limpa-se, tira toda a sujeira. Processo de santificação. Depois, se alimenta. E depois você vai pegar a direção que é Cristo, que é a luz para este mundo. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? O culto é cristocêntrico. Quem aparece a Ele, quem brilha a Ele, quem vai aparecer sempre vai ser Ele. E nós somos reflexo da glória e da presença de Deus. Se a glória, a presença sair, eu volto para Campos, plantar Macaxi, Aimbi e voltar a cortar queda. Eu só estou aqui, é porque a glória está refletindo sobre a minha vida. Candelabro representa Cristo, é a luz para o mundo. É por isso, nada contra a firma da Pai. É por isso que eu sou muito a favor de igreja preta. Por quê, pastor? Porque Cristo é luz. Cristo é a luz. Eu nunca vi na Bíblia Jesus Cristo meio de trevas. Mas eu vejo na Bíblia algumas expressões dizendo: Ele é a luz do mundo. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a estrela da vida. Ele é o sol da justiça. Eu nunca vi na Bíblia alguém dizer: Jesus é treva, Jesus é sol no escuro, eu sou camuflado. Não, mas a Bíblia vai dizer: Ele é a aleluia, Ele é a relva, Ele é o varão relucente. Então, aqui nós entendemos uma coisa: que a direção da igreja é Ele. Ele é a luz e Ele vai dar direção para a igreja. Caminhando por fim, eu tenho mais 2 tópicos e eu tenho 10 minutos para finalizar. Só que o texto vai dizer também que dentro desse local de adoração teria a mesa, ou o altar do incenso, ou incensário. Pastor Jerônimo, e o que significa o altar do incensário? A intercessão para Cristo na glória. Observe que o culto tem altar. Observe que o culto tem lavatório. Observe que o culto tem mesa de pão, alimento. Observe que o culto tem lâmpada, direção. E observe que o culto tem intercessão. Só tem um da casa, eu tenho que falar isso aqui agora. É por isso que quando eu observo alguns cultos aqui na igreja, eu nunca vou entender. O culto está fluindo, os irmãos estão conversando. O culto está fluindo, os irmãos estão de conversa fiada na igreja. A liturgia do culto é: se alguém está pregando, cantando, o que compete a você é interceder para quem está aqui.
O que compete a você é você dar glória a Deus, aleluia, bradar no mistério, entrar na direção de Deus. E aí, pastor, eu não quero fazer isso. Começa a interceder. Para quê? Para que do altar venha sair o pão, para alimentar quem tem fome. Se você não veio a cultuar, não venha atrapalhar o culto dos outros. Porque o culto ele tem ordem, ele tem decência e ele tem liturgia. O culto ele tem ordem, ele tem decência. O culto tem liturgia. E eu observo alguns cultos. O culto está fluindo, telefone na mão. Conversa para lá, conversa para cá. Aí quando dá 9h10, eu não gostei do culto, o culto não foi legal. A culpa não é de Deus, Deus está aqui nessa casa. A culpa é daquele que não veio para cultuar. Quem veio para cultuar tem pão para alimentar. Quem veio para cultuar, a presença está na casa e ela vai te tocar. E quem não veio, entra frio, está gelado. Entra acertado, vai sair carregado. Mas uma coisa é séria, quem veio cultuar, a presença está na casa. E tem incenso para queimar aqui hoje. Eu vi queimar incenso dentro desta casa hoje. Eu vi como sacerdote hoje. Eu vi queimar incenso até chegar na ira de Deus. E eu tenho certeza desta noite, a minha oração desta noite é que Deus levanta nesta casa pessoas que entram aqui para queimar incenso. Pessoas que entram aqui para fazer diferença dentro da casa de Deus. Pastor, eu não estou sentindo Deus. Aí o problema é seu, amigo. Vai buscar fonte, monte, oração, jejum, busca. Renuncia essa carne, queima ela no altar e depois entra no ambiente da oração. Porque eu não entendo isso, gente. Oh, glória, eu olho para o céu, não dá glória, não dá aleluia e quer sentir Deus. Mas sente como, amigo? Quem tem fome, ele abre a boca. Quem tem fome, ele abre a boca. Se não abrir a boca, o Pai me envia o alimento. Se não abrir a boca, o alimento não desce do céu para te encher. Eu nunca vi na Bíblia, oh glória, crente de boca calada e Deus entrar na vida dele fazendo encher. Mas eu vejo um crente doido na Bíblia. Eu amo ele, é verdade e verdade. O culto acaba, eles estão glorificando, exaltando, apontando, rodando. Aí alguém vai dizer, eu vou fazer mente agora com Moisés. Moisés, olha só, o culto acabou e verdade e verdade está canalizando. Aí ele tomou a palavra e disse, quem me dera que todos os filhos de Israel fossem profeta. É Deus dizendo, eu quero mais adorador na minha presença. Eu quero mais adorador dentro da minha casa. Olha. Só que depois de passar do altar do incenso, aonde fala da intercessão que vai levar a Cristo Jesus, aí o texto vai dizer que o último, olha, o intestino dentro desse local, esse é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simboliza a justiça e a presença de Deus. E aqui nós terminamos aqui 4 minutos para finalizar. Pastor Jerônimo, e o que simboliza a Arca da Aliança? Justiça e presença de Deus. E o que isso quer dizer para os dias atuais? Aonde tem presença de Deus, a arca, fica tranquilo, que a justiça de Deus ela está ali. Pastor, estão se levantando contra mim, está na presença, a justiça de Deus está sobre a tua vida. Pastor, estão me caluniando, está na presença, a justiça de Deus ela está sobre a sua vida. Pastor, estão se levantando contra mim, está na presença, fica tranquilo, a justiça de Deus ela está sobre a tua vida. É Deus dizendo nesta noite, quem está na presença, a justiça de Deus está sobre ela. É Deus dizendo na noite de hoje para alguém que me ouve, não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Se preocupe com uma coisa, é estar na presença. Quando você está na presença, você está debaixo da justiça de Deus. Quem toca em você está tocando em Deus.
Quem tocar na sua família está tocando em Deus. Quem tocar na sua casa está tocando em Deus. Quem tocar nos seus filhos está tocando em Deus. Mas a palavra nessa noite é: permaneça na presença de Deus. Porque quem está na presença, Deus dá crescimento. Quem está na presença, Deus não deixa faltar nada. Quem está na presença, Deus é o juiz. Quem está na presença, Ele é advogado fiel. Quem está na presença, Ele é o seu mentor. Quem está na presença, Ele é o seu provedor. Quem está na presença, Ele é aquele que vai honrar a sua fé. Quem está na presença, Ele é um amigo fiel. Quem está na presença, os inimigos vão ser confundidos. Quem está na presença, os inimigos vão cair por terra. Quem está na presença, Ele é a balança que vai pesar esta causa. Quem está na presença, Ele é o cordel que vai medir, que vai honrar esta causa. Glórias. Continua na presença. Quem está na presença, ele é diferente. Porque Deus sempre vai tomar partido sobre a tua vida. Deus sempre vai tomar partido sobre a tua casa. Ele sempre vai tomar partido sobre o teu lar. Ele sempre vai tomar partido a respeito da sua pessoa. E a palavra de Deus nessa noite finaliza agora: permaneça na presença de Deus. E entenda uma coisa: o culto ser perfeito, primeiro, tem que ter um altar. Segundo, tem que ter uma santificação. Terceiro, tem que ter alimento. Quarto, tem que ter direção, fala de luz. Quinto, tem que ter intercessão. Quarto, tem que estar na presença de Deus. E qual é o dia de hoje? Como está acontecendo as coisas, pastor Gerando? As pessoas estão indo atrás de pessoa, mas não querem mais atrás da presença de Deus. Eles vão atrás de pregadores famosos, que glória, vai atrás de cantores famosos, mas não vão correr atrás da presença de Deus, atrás da presença de Deus, atrás da Shekinah de Deus, da Calvário de Deus. E a palavra nesta noite é: para de correr atrás de pessoa e corra atrás de Deus. Seja um Jacó, glória, agarra-te com Deus, agarra com Ele, até Ele te honrar e te abençoar. Porque quando nós estamos na presença, fecha a Bíblia agora e termina aqui. Quando nós estamos na presença, o que era para dar errado vai dar certo. O inimigo que vem tramando contra a tua vida, ele vai cair por terra. Pastor, está na Bíblia, já fala que está na Bíblia. Tentaram contra a vida de um homem de Deus por nome de Josafá. O Senhor disse: calma aí, Josafá está na presença. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou descer nesta terra agora e vou tirar uma satisfação que está acontecendo com Josafá. Aí o texto vai dizer que o Senhor se apresentou a Josafá e o Senhor disse: Josafá, olha só, ficai de pé. E fez o livramento que o Senhor vai lhe dar. Aí o Senhor disse mais: nesta peleja não tereis que pelejar, parais, ficais de pé, e fez o livramento do Senhor. Por quê? Josafá estava na presença. E mais quem estava na presença? Lá vai. O texto bíblico também vai dizer que Elias estava na presença. Jezabel se levanta, só que Deus se apresenta e Deus vai dar vitória a Elias. O texto é cheio de pessoas na presença. Lá vai mais um e finaliza agora. O texto diz que Moisés, homem de Deus, o homem, aleluia, que tem uma tipologia de Cristo, Moisés sobe o cume do monte para conversar com Deus, para orar a Deus, para trazer a tábua dos 10 mandamentos. Moisés está buscando, Moisés está orando. Só que o texto vai dizer: enquanto Moisés está em cima, a rebelião está acontecendo embaixo. Glória. Só que Deus olhou e não gostou, e Deus disse: calma aí, eu vou fazer uma reunião na terra. Parece que eu vejo o pastor Robson, os serafins olhando e dizendo: o Senhor vai descer da terra, porque está tocando em alguém que anda na minha presença. Porque Moisés não é tudo, mas glórias. Moisés é a obra de Deus. E aí, eu vou descer da terra. E o Senhor
sabe? Oh, aleluia. Com vocês eu falo por figurinhas. Eu falo por sonhos, visões e revelações. E com Moisés, eu falo face a face. Porque quem está na presença tem alguns privilégios perante a Deus. Se coloca de pé que eu finalizei agora. E a palavra de Deus nessa noite é: permaneça na presença de Deus. Não saia da presença. Se agarra com a presença de Deus. Se apega na presença de Deus. Porque isso faz parte de uma liturgia, de um culto. Para quem vem cultuar a Deus. Fechei a Bíblia e finalizo agora. A simbologia, aleluia. A liturgia do culto é altar, lavatório, alimento, que é a mesa do Lázaro, candelabro, direção, altar do incenso e a arca, que é a presença de Deus. Ordem e decência, e liturgia e um sincronismo. Pastor, Deus opera de qualquer maneira, não opera. Deus opera de qualquer jeito, não opera. As coisas de Deus têm que ser bem sincronizadas, para que Deus possa operar dentro dessa casa e também na sua vida. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que ouviu a palavra de Deus, que se encontra afastado ou afastada da presença de Deus, e que hoje quer voltar ou aceitar a Jesus? Se tiver alguém em nosso meio, vem aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Tem alguém em nosso meio nessa noite? Oh, glória a Jesus. Se não tem, você que pode, aplauda, glorifica aquele que é santo e eterno, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém?